Bem, a gente falou então sobre a necessidade de integrar o funil de vendas com a estratégia de marketing de conteúdo para tornar essa estratégia mais factível. E aí vem uma pergunta que as pessoas sempre fazem, sempre me fazem pelo menos. Ah, Ana, mas tudo tem que ser digital? E eu tenho uma resposta para te dar. Não. Tá aí, olha. Tem vários exemplos de empresas que fizeram a estratégia de marketing de conteúdo acontecer sem utilizar as mídias digitais, ou seja, utilizando mídias tradicionais. Rádio, televisão, folder, jornal, revista corporativa, materiais promocionais de eventos, eventos em si, seminários, palestras, reuniões, brindes. São todas formas de divulgar conteúdo da empresa, mas necessariamente não são digitais. E aí, tem exemplos aqui de empresas que você conhece, outras nem tanto, mas eu gostaria só de colocar esse último, de citar esse último aí, que é da Procter & Gamble. É uma empresa que comercializa produtos, tem um mix de produtos muito variado, mas que utilizou da estratégia de marketing de conteúdo com as novelas de rádio. E aí ficou até popularizado o termo novela por conta da estratégia dessa empresa, que contava as histórias das pessoas pelo rádio, mas que nessas histórias incluía aí a informação sobre um sabão em pó que a empresa comercializava. Então ficou até conhecido o termo novela em inglês por soap opera, ou seja, a ópera do sabão em pó, que era bem que foi bem aí caracterizada por essa ação da empresa. Então, tudo tem que ser digital? Não, não tem que ser digital. Aliás, para você ser digital, bom no digital, você tem que ser primeiro bom naquilo que é tradicional, senão não vai dar para fazer, digamos assim, essa transição. Só que tem uma outra questãozinha que eu quero te colocar. Tudo tem que ser digital? Sim. Ai, professora, como assim? Que negócio controverso é esse? É verdade, parece controverso mesmo. Desculpa a tosse aí no meio da aula. Mas o que eu quero dizer é que nesse mundo que a gente vive hoje de comércio eletrônico, tá certo que a pandemia potencializou, acelerou esse movimento, tá? Do varejo online, de comércio eletrônico. Mas é uma situação que não tem escolha, não tem volta. Não tem aquela coisa de, eu quero ou não vender online. Assim, você vai ter que vender online. O que você pode escolher é o momento no qual você vai conseguir ou vai começar a prestar esse tipo de atividade, ou realizar esse tipo de atividade. Essa é a escolha. Então, ao mesmo tempo em que as mídias digitais funcionam ainda para divulgar conteúdo para determinados tipos de público, este público também está se renovando. E esse público renovado já está mais ligado nas mídias digitais. Então, aí também tem um exemplo de empresas igualmente tradicionais, tá? Que operavam no ramo físico e começaram a atuar no ramo digital. Essa última empresa que tem aí, que é o Jusk Bank, é uma empresa, uma instituição financeira que começou a produzir vídeos de educação financeira para estimular os seus clientes a pensar melhor e a ter mais conteúdo, mais informação sobre as tomadas de decisões financeiras que eles fazem. Outra empresa bastante tradicional, que é essa primeira aí, a Lego, começou a produzir um monte de conteúdo com as mais distintas mídias para fazer com que o seu produto, que é um produto tradicional, né? São brinquedos para crianças, eles pudessem ser visualizados de uma outra forma. E com isso, atingir, inclusive, outras parcelas de mercado, outros tipos de cliente. Só que, antes de pensar mesmo se você vai ser digital ou se você vai ser tradicional ou se vai ser os dois, que é uma ótima possibilidade, a gente precisa definir um outro ponto bastante importante. Não sei se você sabe que ponto é esse, mas vou dar uma dica, que é essa figura que tem aí com esse rostinho todo colorido. Como eu escolho a mídia que será utilizada para veicular o meu conteúdo? E a palavra-chave é persona. Já ouviu falar disso? Bom, persona é o público-alvo que precisa ser conquistado com a sua estratégia de marketing de conteúdo. Então, é para quem você precisa produzir informação, produzir conteúdo, tá? E aí, tem uma sacada bastante importante, porque pode ser uma pessoa só, uma persona só,
ou podem ser mais. Então, precisa estar atento para quem é ou quem são as pessoas que o seu negócio visa atingir. Diante dessa identificação, falar sobre persona é bastante útil, porque a gente observa algumas mudanças no comportamento das pessoas. Então, a busca por informação aumentou. Então, a gente observou muito isso no final do século XX, agora no começo do século XXI, as pessoas querendo mais informação, as pessoas buscando, além de informação, também opinar, sugerir, dar a sua opinião sobre produtos e serviços. Nessa telinha que tem aqui, nessa figura que tem aqui no slide que eu estou apresentando, mostra um pouco disso, tá? Não tem aqui o nome da empresa, nem o produto, mas mostra uma forma que as pessoas se utilizam para expressar as suas opiniões. Então, aqui tem um ranking que é formado pelas estrelinhas, as pessoas vão lá, pontuam a empresa ou o produto, nesse caso, com as estrelinhas, e se desejarem, podem deixar também os seus comentários. Esses comentários são valiosíssimos para quem está fazendo a aquisição de um produto ou serviço. Essas pessoas, eu, você e tantas outras, elas são influenciadas por as informações que obtêm. Então, mesmo no varejo físico, na loja física, quando alguém vem e te fala, aquela loja não é muito boa não, viu? Demora para atender, você já tem um pouco de receio, não é verdade? Na loja digital é a mesma coisa. Então, preocupar-se com esse tipo de essa definição, essa caracterização da persona, também é de alguma forma se preocupar com aquilo que está sendo dito sobre você, externalizado sobre você. Pensando que o componente principal da Web 2.0, ou seja, da internet que nós utilizamos hoje, é a questão da usabilidade. Então, quanto mais fácil, acessível de mexer for a sua ferramenta, seja de conteúdo ou seja de comercialização, melhor ela também vai atuar na sua estratégia de marketing digital, tá certo? E aí, como que a gente faz para pensar nessa persona? Como que a gente faz para definir esse perfil? Tem muita empresa fazendo coisa errada, tá? E a maioria das coisas erradas que são feitas é, por um lado, preguiça de fazer pesquisa de mercado de verdade. Sentar e escutar o cliente ou o prospect ou o lead. Então, quando existe esse descompromisso com a pesquisa de mercado, você vai começar a ver coisas como essas aqui. É a empresa inventando coisas sobre as personas, sobre os leitores, é a empresa se distraindo com coisa que não faz sentido. Então, se a empresa ela vende direto para o consumidor, por que ela vai buscar informação prioritariamente de outra empresa, né? Se ela vende no B2C, por que ela vai buscar informação do B2B prioritariamente? Tem empresa que acha, quando você pergunta para as pessoas, às vezes, para os empreendedores, quem que é o teu público-alvo? Eu vendo para todo mundo, meu público-alvo é todo mundo. Peraí, meu amigo, não é todo mundo não, tá? Tem que fazer segmentação, tem que pensar em nichificar o seu negócio. Por quê? Porque senão você fica aí descrevendo 1 milhão de pessoas distintas e você não vende para 1 milhão de pessoas distintas, tá? Fazer entrevistas com perguntas e respostas. Isso é muito bom para gerar dado, para você ter estatística, mas é mais difícil de você ter informação profunda, com profundidade. Então, fazer entrevistas com perguntas abertas, deixar as pessoas falarem, se expressarem, traz muito mais informação para construir persona do que questionários prontos, já formatados. Agora, tem coisas que as empresas fazem e que são bem bacanas, são os acertos. São empresas que montam postos de escuta, então põe um funcionário ali para ouvir mesmo, para conversar com o cliente de fato. Busca de palavras-chave que pode utilizar-se de ferramentas como o Google Trends, tá? Olhar as estatísticas da web, então como que está se comportando aquele post que você fez? Tem muita curtida, tem muito comentário, tem muito compartilhamento? Ouvir o que as mídias sociais dizem.
Então, estar atento, né? Fazer a escuta daquilo que as pessoas estão falando, traz muita informação para construir o perfil da persona e fazer, de fato, pesquisa com o cliente mesmo. Não só os prospects, mas aqueles que já são seus clientes, aqueles que já estão fidelizados com o seu produto ou com a sua empresa. Isso também traz bastante informação e ajuda a construir a persona. E aí, tem um roteirinho aqui de perguntas que te auxiliam a fazer essa construção desse perfil. Ou seja, definir o perfil das pessoas que são, ou da pessoa que é o teu público-alvo do teu negócio. Com quem você precisa falar. Esse roteiro é proposto aí pelo livro do Ferreira, 2019, e tem algumas perguntinhas bem provocativas aí para você fazer para o seu prospect, para o seu cliente. O que deixa esse cliente preocupado, acordado de noite, faz esse cliente perder o sono? O que ele tem medo? O que ele sente raiva? Quais são as frustrações que o indivíduo passa diariamente ou na sua vida? Qual que é o momento pelo qual ele está passando agora? Ele está mais triste, mais ansioso? O que de fato tira mesmo, né, a tranquilidade dessa pessoa? Quais são os seus desejos? O que ele mais quer na vida dele? Né, os desejos mais ardentes, mais profundos? Como que ele decide? Então, tentar identificar se ele possui um perfil mais racional ou mais emotivo, se esse cliente tem uma linguagem própria. De repente você tem carreiras, né, profissionais, que dentro dessas carreiras as linguagens são distintas. Então, administradores falam de forma diferente que médicos, que dentistas, que engenheiros, que advogados. Idades falam de formas diferentes. As gírias que eu utilizo não são as mesmas gírias que as crianças de hoje ou os jovens de hoje utilizam, são as gírias do meu tempo. É importante saber qual é essa linguagem para falar essa linguagem com as pessoas. E aí, pensar também e se perguntar, tem mais alguém vendendo algo parecido ou semelhante que você no mercado? Quem é que está vendendo? Como que ele vende? Tá? E se alguém já tentou vender algo parecido para o mesmo público-alvo, para a mesma persona que você está desenhando. E aí, se tiver, vale a pena investigar para ver quais foram as estratégias utilizadas, marketing de conteúdo, e ver se essas estratégias elas deram certo ou não, tá? O que tem que ter no perfil dessa persona? Então, quando você vai descrever o seu público-alvo, que informação que você tem que colocar lá? Sexo, idade, estado civil, necessidades dessas pessoas, interesses dessas pessoas, os lugares onde essas pessoas frequentam, ou que essa persona frequenta, como, quando e quanto ela acessa a internet e em que redes ela está presente. Esse é um perfil básico de persona e que serve para a gente direcionar a nossa estratégia de marketing de conteúdo. Tem algumas outras perguntinhas que também são orientadoras nesse sentido. Então, o que a pessoa sabe sobre o assunto, sobre o produto, sobre a empresa? Eu acho que vale a pena, tá? Investigar um pouco isso para pensar também no tipo de informação, conteúdo que será disponibilizado para ela. Se a pessoa está interessada naquilo que você oferece, se existe um interesse prévio, tá? Do indivíduo, da persona sobre o produto ou serviço, e também comparar o conteúdo que você, empresa, produz com o conteúdo que é produzido pelos outros concorrentes, para ver até que ponto você está ali mais assertivo ou não na sua estratégia. Não estou dizendo que você tenha que fazer igual que o concorrente faz, não é isso. Até porque, admitindo que são empresas diferentes, as propostas de valor são diferentes. Então, o contato, conteúdo, aquilo que você vai mandar para a pessoa de informação também vai ser diferenciado. Mas o benchmarking é sempre uma prática bem-vinda quando a gente está falando de marketing de conteúdo, beleza? Então, olha, escrever a persona é fundamental, é o primeiro passo para a gente ter uma estratégia de marketing de conteúdo de sucesso.